Como criar um relatório no estilo dashboard usando o Google Data Studio? Olá, eu me chamo Adriano Giannini, eu sou especialista em marketing digital, tenho todas as certificações do Google em Google Ads, inclusive em Google Analytics, métricas. Eu posso dizer que eu sou um cara completamente apaixonado por números, porque eu acho que números simplesmente resumem os achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, eu tenho aqui as métricas e é para elas que eu vou olhar. No nosso dia a dia, a gente tem várias situações em que a gente precisa apresentar indicadores, relatórios. Por exemplo, você pode atender clientes e precisa mostrar um relatório de campanhas no Google Ads, mostrar um relatório de performance do site, de conversão, entre outras coisas. Se você trabalha em uma empresa e você tem um gerente, você pode precisar apresentar para o teu gerente. Se você é o gerente, coordenador, enfim, depende do cargo da tua empresa, provavelmente você tem que apresentar para um time ou para uma diretoria. Entende que existem várias situações em que a gente precisa apresentar relatórios. E aí existem dois grandes desafios que fazem com que a gente use o Google Data Studio. Primeiro, as informações elas vão mudando. E quando você tem uma ferramenta que sempre recebe essas atualizações, isso é fantástico, porque, por exemplo, se você usa planilha, você tem que estar atualizando o relatório manualmente. Claro que existem algumas ferramentas que conectam na planilha, atualiza automático, mas se você construir na planilha, você vai ter o trabalho de sempre atualizar. Outro grande desafio é que o relatório fique uma coisa suave, fique uma coisa bonita de se ver e de fácil compreensão. É aí que entra a grande sacada do Google Data Studio. Eu consigo, primeiro, ter um relatório bonito, fácil de utilizar, via web, que eu posso mandar para qualquer pessoa que tem internet, ele vai conseguir. Segunda grande sacada do Google Data Studio, eu consigo conectar várias fontes de dados. Então eu posso pegar Google Analytics, Google AdWords, o atual Google Ads, posso pegar uma planilha, uma base de dados SQL, conectar com o CRM da empresa, juntar tudo isso e consolidar em um relatório só. E tudo isso de uma maneira muito amigável. Beleza? Por isso que eu sou muito fã do Google Data Studio e agora eu vou ensinar para você passo a passo como criar o primeiro relatório. E fica tranquilo, eu vou iniciar como se você nunca tivesse aberto o Google Data Studio na vida. Então, naturalmente, vai ficar um vídeo mais longo, porque eu quero pecar por excesso. Eu quero te explicar no maior nível de detalhes possível para que você consiga construir o seu primeiro relatório, beleza? Então, chega de conversa, vem comigo, vamos para o computador, que agora a gente vai para a prática. Legal, agora vamos para a prática e vamos começar a criar o nosso primeiro relatório aqui dentro do Google Data Studio. Se você já tem uma conta Gmail, uma conta Google de maneira geral, você já tem acesso ao Data Studio. Se você não tem, você vai precisar criar um Gmail para isso, mas é bem provável que se você se interessou por essa aula, você já tenha, nem que seja para usar o Google Analytics ou para anunciar no Google Ads, por exemplo, é o mesmo e-mail, tá? Então o que você vai fazer? Você vai digitar datastudio.google.com, só isso, datastudio.google.com. Tanto que perceba que quando eu clico ele já vai entrar, né? Porque eu já tenho uma conta Google. E aí você vai cair numa telinha mais ou menos como essa, né? Pode ter uma diferençazinha aí, porque eu tenho alguns relatórios criados aqui, mas nada muito diferente. Eu vou dividir essa aula em algumas etapas. Primeiro, para você entender a ferramenta. Depois, para você entender a criação de um relatório. E, por último, para você entender como esse relatório vai ser distribuído para um cliente, para um diretor ou para outras pessoas que possam precisar olhar esse relatório, tá bom? Então vamos lá, aqui na tela inicial eu tenho alguns modelos de relatório que são bem legais. Então, por exemplo, eu tenho um modelo para canal do YouTube, eu tenho um modelo para marketing de maneira geral, só para o Search Console, que é mais para a parte orgânica, né? Tenho para Google Ads, esse relatório do Google Ads ele é bem legal. Tenho para análise de TV e outras coisas. Nada impede que você crie um relatório do zero, que é o que eu vou te ensinar, na verdade. Mas ele já traz aqui alguns modelinhos. É legal para você entender o poder dessa ferramenta. Então, por exemplo, eu vou clicar nesse relatório aqui. Esse é um relatório só do Google Ads, ou seja, focado aí em CPC, em CTR, cliques, custo e assim por diante, né? Você vê que fica um relatório bem legal. Vou voltar aqui. Então aqui eu tenho alguns modelos. Aqui abaixo eu tenho uma listagem de relatórios. Então, nesse sinalzinho de mais aqui, eu vou criando os meus relatórios e ele vai ficando lá naquela listagem, né? Você vê que esse que eu acabei de criar, o relatório sem título, ele já apareceu aqui. Perceba que é ridículo de simples a tela inicial. Modelos de relatório e os últimos relatórios que você criou. No caso, você vai ter todos os relatórios aqui, né? Uma listagem por ordem aí de criação. Aqui você tem a visualização de todos
seja aqueles que você criou, sejam aqueles que foram compartilhados com você. E aí você pode ver só os que você criou ou só os que foram compartilhados com você e também, claro, lixeira, algum possível relatório que você tenha excluído. Aqui, basicamente, você precisa entender esses dois pontos, relatórios e fonte de dados. E é super simples. Relatório é literalmente a parte visual, né? É a amostragem dos dados. São os textos, os números, os gráficos. É literalmente isso aqui, ó. Isso aqui é o relatório. Agora, pensa comigo, de onde essas informações estão vindo? Você fala, pô, Adriano, deve estar vindo do Google Ads. Legal. Então, a fonte de dados, ou seja, a origem de onde essas informações estão sendo extraídas é o Google Ads. Bacana. Você pega um relatório de canal do YouTube, como esse daqui, isso aqui é o relatório. Bacana. Mas de onde vêm essas informações? Você fala, pô, Adriano, vem do canal no YouTube. Legal, então isso aqui é o relatório e as informações desse relatório, elas estão vindo de onde? Do canal no YouTube. Então o canal do YouTube é a fonte de dados. Então bacana, olha como ficou simples agora. Você já entendeu o que é relatório e você já entendeu o que é fonte de dados. E é aqui que para mim acontece a coisa mais mágica do Google Data Studio. Sabe por quê? Porque eu posso ter fonte de dados do Google Analytics, do Google Ads, do YouTube, de várias contas do Google Analytics, para falar a verdade. Eu posso inclusive criar uma planilha, e essa planilha, quando eu falo criar, pode ser a exportação de um CRM que você tenha, de um ERP, ou que você extraiu do teu sistema arcaico lá e transformou em uma planilha, juntar essas várias fontes de dados e consolidar em um relatório. Aí se você imaginar fontes de dados como Google Analytics e Google Ads, que as informações são dinâmicas, quanto mais as informações são atualizadas, mais o teu relatório é atualizado. Isso fica lindo, entende? Você não precisa estar atualizando os dados, porque os dados são atualizados em tempo real. Cara, você vê a minha empolgação, né? Eu sou apaixonado por essa ferramenta. Então vamos lá. Vamos criar agora o nosso primeiro relatório. Você entendeu aqui a visão geral, né? Tem alguns recursos que são bem simples, como pesquisar, ordenar em ordem alfabética, de trás para frente, de frente para trás. E agora vamos criar o nosso primeiro relatório. Eu vou escolher essa opção aqui, ó. Iniciar um novo relatório em branco, ou você pode clicar nessa setinha azul aqui. Perceba que eu não escolhi uma fonte de dados. Então, se eu vou criar um relatório inserindo os dados manualmente, beleza, show de bola, já criei o relatório. Mas eu falo, pô, Adriano, eu vou criar um relatório em que eu quero puxar os dados lá do Google Analytics, que é o que eu vou usar como exemplo aqui. Aí eu preciso conectar uma fonte de dados. Só para ficar mais didático, eu vou primeiro conectar uma fonte de dados para depois criar o relatório. Beleza? Então vamos lá, eu vou clicar aqui em fontes de dados e eu vou até excluir isso aqui para poder mostrar o passo a passo. Eu aproveito e já ensino como excluir. Então, ó, clico nesses três pontinhos aqui, remover. Então aqui no sinalzinho de mais, ó, eu vou criar uma nova fonte de dados e, cara, ele tem um monte de opção. Upload de arquivos CSV, aí você tem o Campaign Manager do Google, você tem BigQuery, você tem Google Analytics, você tem MySQL, Google Ads, cara, só planilha do Google. Às vezes você tem uma aplicação, aí você faz com que essa aplicação gere um arquivo de planilha e esse arquivo de planilha serve de base de dados para o Google Data Studio. E, cara, tem um caminhão de coisas aqui. Tem algumas coisas que são nativas e tem outras que são chamados conectores de parceiros, né? Tipo aplicativos que conectam com outros aplicativos. Bacana, eu vou escolher aqui, ó, Google Analytics. Vou clicar em selecionar. Aqui nesse lado esquerdo, ele vai trazer todas as contas de Google Analytics que eu tenho conectado nessa conta, nesse e-mail, né? Pô, Adriano, o e-mail que eu estou usando não tem acesso a nenhuma conta do Google Analytics. Então, obviamente, não vai aparecer nada. Você precisa estar usando uma conta. Por isso que eu sempre recomendo, né? Usa a mesma conta que aí vai fazer diferença. Então, vou clicar aqui, ó, em Adriano Genini. Aí eu tenho 3 propriedades dentro dessa conta. E eu vou escolher materiais Adriano Genini e vou escolher a visualização. E aí você clica aqui em conectar. Aí ele vai falar todas as métricas que ele está trazendo, né? Tanto métricas quanto dimensões. Se você não entender a diferença de um para outro, fica tranquilo que isso é assunto para uma outra aula. Então, está trazendo aí 512 campos, digamos assim. Então, bacana. Vamos clicar aqui em... Já está conectado, na verdade, né? Eu posso já criar um relatório a partir disso aqui, ou posso criar campos novos. Isso fica um pouquinho mais para frente. Então, vou clicar aqui agora, ó, criar relatório. Aí ele fala que você está prestes a adicionar uma fonte de dados a esse relatório. Então eu vou clicar aqui em adicionar ao relatório. Como nem sempre você vai fazer o processo desse jeito, eu quero pecar por excesso, então eu quero te ensinar mais uma coisa, tá? Eu vou clicar aqui
no ícone, na logo do Data Studio, ele vai voltar para a tela inicial. Esse relatório aqui foi o relatório que eu criei. Vou excluir ele aqui, tá? 3 pontinhos, remover. Esse daqui também foi um que eu cliquei, que acabou sendo criado só pelo teste. Esses 3 aqui, né? Pela minha explicação, ele foi criando. Então, a fonte de dados já está conectada. Eu vou criar um relatório em branco, porque aí não aparece nada daquela telinha. Por isso que eu quis te mostrar isso aqui. Porque você só vai conectar com o Analytics uma vez. Depois é criar relatório. Ou seja, as fontes de dados de maneira geral, né? Você conecta uma vez e depois você vai criar os relatórios. Então, quando eu clico aqui, só em clicar na parte branca, ele já fala, ó, você precisa adicionar uma fonte de dados. Então, eu vou pegar esse daqui, Materiais Adriano Genini, que eu já fui lá e vou adicionar um relatório. Bacana? Primeira grande lição, você sempre precisa adicionar uma fonte de dados. Até porque se é para você vir para cá para digitar tudo manualmente, putz, você vai ter mais trabalho, né? Talvez não faça muito sentido. Eu vou criar um relatório e vou, ao mesmo tempo, ir explicando. Tipo assim, eu não vou dividir a aula, explico tudo primeiro e depois faço. Até porque não dá para explicar todas as ferramentas em uma aula só, ficaria grande demais. Então eu vou criar um relatório e vou explicando no momento em que eu utilizar uma ferramenta. Legal? Primeira coisa, vamos dar um nome a esse relatório, né? Acho que a coisa mais importante, vamos subir agora, tá? Para quem não conhece essa expressão, toda vez que eu falo vamos subir, sai da ideia técnica, sai do assunto técnico e vamos pensar de maneira estratégica. Quando a gente cria um relatório, esse relatório tem que ter um objetivo muito claro. Analisar a performance da geração de leads. O que? Quantidade? Beleza. Analisar a quantidade e custo por lead. Legal. Por que eu preciso ter isso em mente? Para saber o que eu tenho que evidenciar. Então eu bati o olho naquele relatório, cara, a informação principal tem que estar ali na minha cara para saber exatamente o que eu preciso. Ou seja, não tem que analisar muita coisa para entender, beleza? Então vamos colocar aqui relatório, exemplo para aula. Beleza. E aí eu gosto de criar relatório bonitinho, né? Então vamos fazer um cabeçalho aqui para o nosso relatório. Primeiro eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou dar um clique, ele já criou um retângulo. Cara, ridículo de simples, ó. Você clica aqui, escolhe cor de fundo, você pode colocar uma borda, você pode colocar transparência, no caso aqui é borda no sentido de raio da borda, tá? De arredondamento. Eu também posso colocar cor de contorno, enfim. Então, vou deixar desse jeito aqui, ó. Vou arrastar. Cara, se você já mexeu com o Paint, famoso, lendário Paint, cara, você sabe brincar com isso aqui. Então, ó, vamos pegar aqui no cantinho, pá, e aí eu vou deixar aqui meio que pronto. Isso aqui é o meu cabeçalho. Beleza. E agora eu quero colocar uma imagem, para ficar legal, né? Ver uma marca ali, pode ser a marca da empresa, do cliente. Se for do cliente, coloca a marca do cliente. Vou clicar aqui, ó, botãozinho imagem, coisa mais simples do mundo, né? Então, tá aqui, aí ao lado ele aparece, ó, selecionar um arquivo. Eu vou pegar aqui, vou pegar essa logo aqui, ó, logo Adriano. Aí você espera um pouquinho que a imagem vai ser carregada, tá? Detalhe, perceba que existe uma opção chamada preservar proporção. A opção fica aqui, ó. É para que quando você redimensionar, ele mantenha a proporção. Eu particularmente acho ótimo manter isso, senão fica aquelas coisas distorcidas, né? Então beleza, eu vou colocar aqui, vou diminuir um pouco, legal. E aí eu percebi que eu coloquei uma cor de fundo que não está favorecendo muito, né? Então eu vou clicar aqui no retângulo e vou colocar uma cor de fundo mais clara. Beleza, esse daqui ficou melhor. E aí vamos colocar um título para o nosso relatório. Então eu vou clicar agora na ferramenta texto e vou colocar aqui relatório, exemplo para a aula. Aí é só você selecionar, cara, que é básico de texto, tá? De formatação de texto. Selecionar, colocar o tamanho da fonte que você quer, se quiser negrito, itálico, a fonte que você quer. Então isso aqui é bem basicão mesmo, tá? Alinhamento, bordas, é formatação de texto, tá? Não vou passar muito tempo aqui, porque eu acho que isso é bem intuitivo e com certeza você já mexeu com formatação de texto, seja no Word, seja em qualquer outra ferramenta, né? Então, uma sacada aqui, tá, pessoal? Para você mover a ferramenta, ou melhor, o objeto, tem que estar com essas 4 setinhas, tá? Então, beleza, eu vou colocar meu texto aqui. Legal. E agora, eu vou no menu Inserir, e aqui eu tenho uma opção chamada Visão Geral. E aí eu vou escolher a métrica que eu quero. Então, por exemplo, imagine que eu quero, ao invés de visualizações de página, se a tua conta do Google Analytics, ela tem metas definidas, cara, isso é a coisa mais linda do mundo, né? Então eu não quero visualização de página. Perceba que ele tem aqui métrica, tá? Eu tenho aqui métrica, período padrão automático, que no caso automático são os últimos 28 dias. Então eu vou clicar aqui, aí você não precisa estar descendo aqui um por um, né? Você pode simplesmente fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, conclusão, no caso é no plural, né?
conclusões da meta. Tem uma meta aqui que é, deixe-me ver, curso pesquisa de palavra-chave. Legal. Então aqui é quantos leads foram gerados. Aí o que acontece? Por padrão, ele traz o nome, né? Por padrão ele vai trazer o nome. E aí pode ser, só pode ser, que você fala, putz, esse nome tá grande, eu não quero. Imagine que esse é um relatório só desse lead. Eu quero um nomezinho mais legal. Aqui em estilo, eu tenho algumas opções, tá? Então, por exemplo, eu posso compactar números, aí ele vai colocar um número arredondado, né? 4,3 mil. Casa decimal, dados ausentes, você pode... Imagina que você tem 10 campos, aí um deles está em branco. Você pode escolher o que você faz com ele, se mostrar... Você pode mostrar, por exemplo, sem dados, né? Não tem informação. Então, beleza, eu vou colocar o tamanho da fonte aqui um pouquinho maior, quero bem maior mesmo. Vou colocar... Porque é a informação mais importante do relatório. Só que aí você vê como fica estranho aqui. Putz, eu não vou mudar o nome lá no Analytics só por conta disso, né? Então o que eu vou fazer? Aqui em cima ele diz assim, ó, ocultar o nome da métrica. Aí ele some. Pô, beleza. Então vou colocar até maior aqui. Vou colocar 96. Aí você fala, pô, Adriano, mas aí ninguém vai entender. Calma. Não criemos pânico. Aí aqui vem a brincadeirinha de desenhar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta retângulo, vou colocar ela aqui. Pá, vou criar um cabeçalhozinho para ela. Eu adoro fazer essas coisas. Então vamos colocar aqui uma cor. Vamos deixar o nosso relatório com vida, né? Vou colocar esse azul aqui. Beleza. Vou pegar a ferramenta texto. E aí eu vou colocar aqui leads gerados. Vamos trazer para cá. E aí eu vou colocar aqui, ó, branco. Vou diminuir aqui. Beleza. Vou colocar um negrito aqui, né? Vou colocar um tamanho 16. Show. Eu vou trazer esse número para cá. Como eu estou achando que o número ficou muito maior, vou diminuir um pouquinho aqui. No caso, eu vou diminuir o estilo, né? Ele está 96. Vou colocar 72. Beleza. Se você for um cara que gosta de um design um pouquinho diferente, você pode até fazer isso aqui, ó. Você pode criar outro retângulo aqui. Aí eu vou colocar ele aqui de fundo. Olha o que eu vou fazer, tá? Colocar ele aqui de fundo. Vou colocar uma cor bem clarinha, ó, colocar um cinza bem clarinho. Aí quando você clica com o botão direito aqui em cima, ele tem uma opção, ordenar, enviar para o fundo ou enviar para trás. Vou colocar enviar para trás. Só que tem um detalhe, esse enviar para trás ele pega todos os objetos. Então às vezes enviar para o fundo é melhor. Isso aqui só pode dar problema se você tiver uma imagem de fundo, por exemplo. Então ó, vamos só dar uma visualizada, né, para a gente sentir um gostinho. Aqui eu tenho um botão chamado visualização. Aqui é como o nosso relatório está ficando. Você vê que fica bem legal. Então, bacana. Eu vou clicar em editar novamente. E grande parte vai ser esse mesmo processo. Eu posso até copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou trazer ele para cá. E aí eu vou colocar aqui usuários. Beleza. Aí eu vou clicar nesse número e tenho que mudar a métrica, né? Eu venho aqui em dados. Então, sempre grava uma coisa, gente. Toda vez que eu quiser mexer na métrica, na fonte da informação, eu venho em dados. Toda vez que eu quiser mexer no estilo, na formatação de maneira geral, cor, fonte, negrito, itálico, eu venho para estilo, tá bom? Então vou manter aqui dados, aí eu vou colocar agora aqui usuários. Então, usuários, beleza. Então vou clicar aqui e vou arrastar. Beleza. E assim vai. Legal? Agora imagine que você quer um gráfico. Então, bacana, eu quero um gráfico, eu vou inserir, eu tenho um gráfico, eu tenho algumas opções de gráfico, mas eu também posso vir por aqui, ó. Acho que por aqui é até mais legal, adicionar gráfico, porque eu já tenho as opções, né? Então, se eu quisesse adicionar um número, visão geral, pode ser por aqui, como eu acabei adicionando por lá. Se eu quiser adicionar um gráfico do tipo, deixe-me ver, mapa geográfico, então eu vou clicar aqui, mapa geográfico, aí ele vai criar o relatório. Perceba que ele sempre já traz as métricas aqui, ó. Legal? Bacana. Vou deletar isso aqui. Vamos adicionar um gráfico. Vamos colocar aqui um gráfico do tipo pizza. E aí eu quero saber aqui, ó, ele já trouxe para mim qual é a fonte de tráfego, né? Tráfego pago de mídias sociais, tráfego de referência. Ele trouxe, ó, ele traz a mídia aqui. Eu vou até mudar e vou colocar aqui origem, mídia. Beleza. Quero saber de onde está vindo os meus acessos. Aumentei aqui um pouquinho, legal. Vou baixar aqui e eu vou selecionar os dois retângulos aqui, ó,
Ele acabou selecionando o número também. É só segurar o Shift que você seleciona ou desseleciona um objeto só. Ctrl C, Ctrl V. Vou arrastar para cá. Vou aumentar aqui, ó, bastante. Legal. Vou clicar nesse cinza agora, né? Cliquei fora, clico aqui e arrasto. Bacana. Mesmo esquema, botão direito, ordenar, enviar para o fundo. Legal. E aí vamos colocar um textinho aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vamos colocar o relatório aqui, fontes de tráfego. Legal. Eu vou aumentar aqui, né? Ó. Bacana. E assim a gente vai construindo o nosso relatório. Só para preencher ele, eu vou selecionar tudo aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Beleza. E eu vou clicar aqui em visualizar. Perceba que eu ainda tenho espaço, tá? E aí você vai preenchendo com todas as suas informações. Como eu sou um cara um pouquinho chatinho, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar nesse fundo cinza aqui, vou descer, ó, para ele ficar alinhado. Vou deixar um espaço mais uniforme aqui também. Beleza, tem que deixar bonitinho, né? Ó, ok. Deixar o mesmo espaço entre eles, que é para o cliente ficar super feliz com a amostragem de dados. Antes de eu partir para a parte final, né? Cara, dá uma olhada nisso. Olha que coisa linda, velho. Tá muito mais legal isso do que você mandar uma planilha, do que você mandar um e-mail. Você entende que isso é muito mais interessante? Fora que eu tenho aqui a opção de tela cheia. Então eu posso estar mostrando isso num data show, posso mostrar isso numa TV lá, grandona, super legal. E, gente, isso aqui é o basicão que eu estou explicando para vocês. Para mim, o Data Studio é uma ferramenta super intuitiva, então tem como você criar um relatório, deixa eu clicar em editar, né? Tem como você criar um relatório bem mais completo, ó, com várias páginas. Então eu vou só colocar aqui alguma coisa, visualizar. Então, ó, eu já vejo agora página 1 e página 2, posso até fazer um menu de relatório, eu posso colocar filtragem, eu posso colocar dados comparativos, cara, eu posso fazer um monte de coisa. Prometo para vocês que eu vou gravar várias outras aulas, mas eu tenho certeza que com essa aula até aqui você vai conseguir criar o seu primeiro relatório, vai elevar e muito o nível de profissionalismo, porque o cliente vai olhar diferente para você e vai falar, putz, cara, o relatório dele está muito legal, olha o nível de profissionalismo, né? E agora eu vou mostrar para você o que você faz quando o relatório está pronto. Então pode ser que você queira ele só para analisar, pode ser que você queira ele para mandar para o teu cliente ou para mostrar para uma diretoria, né? Então vamos ver algumas coisas que a gente tem aqui, ó. Aqui em cima eu tenho programar entrega de e-mail. Quando você clica aqui, você pode colocar as pessoas que vão receber aquele relatório. Então imagine que você, dentro do teu contrato com o cliente, você entrega o relatório uma vez por semana. Então você vai colocar o e-mail dele aqui, ou até mesmo os e-mails, né? Você pode colocar mais de um e-mail, tá? Vou excluir aqui, já tinha o meu e-mail. E aqui eu vou colocar qual o horário de início. Então imagine o seguinte, eu quero que esse relatório comece, sei lá, semana que vem. Então eu vou colocar a data. Perceba que o meu aqui está trocado, né? 15 de março, não é 3 do 15, né? Não existe o mês 15. Então aqui ele está no padrão americano, tá? Então 15 de março, fica atento quando você clicar na setinha. A hora, no caso aqui está um GT-2, seria tipo horário de verão. E aqui repetir, aqui que está grande essa cara, tá? Por dia, então ele vai mandar esse relatório todos os dias, naquela hora, começando a partir dessa data. Se você colocar semanalmente, aí ele vai mandar, no caso na sexta-feira, e número 15 de cada mês. São as opções que ele tem por enquanto. Clicou em programar, cara, já era, um abraço. Aquele teu trabalho de pegar o relatório, fazer, mandar para o teu cliente, putz, morre aqui. Você simplesmente programou o relatório e ele vai ser disparado todas as vezes para a tua responsa, né? Para o teu gerente, para o teu cliente, enfim. Beleza. Outra coisa que você pode fazer aqui eu tenho um link, você pode gerar um link para o relatório e você pode alterar as configurações de compartilhamento dele. Então, por exemplo, quem recebeu o link pode fazer o quê? Pode editar ou pode visualizar. Claro, se não for uma pessoa que pode mexer nesse relatório, pelo amor de Deus, deixa só visualizar. Legal? Vou concluir. E aqui ainda eu tenho uma opção chamada incorporar esse relatório, ativar a incorporação. Aí ele gera um código iframe, então a pessoa pode colocar numa página interna, numa intranet, cara, super legal, né? E aqui, como eu falei, eu tenho tela cheia. Bacana? Então, pessoas, espero muito de coração que você tenha curtido. Vou até finalizar com o modo visualização, porque ficou super legal, né?
Espero que você tenha verdadeiramente curtido essa aula, esse tutorial passo a passo. É uma ferramenta muito intuitiva, mas ao mesmo tempo você precisa ter uma visão mais de métricas. Dá para fazer muita coisa aqui. Essa foi uma aula introdutória, que quando eu digo introdutória, foi verdadeiramente introdutória. Tem muita coisa legal, dá para cruzar dados do YouTube com Analytics, com planilha, com Google Ads. Dá para consolidar muita coisa e dá para fazer muita comparação. Então eu posso comparar esse mês com o mês anterior, eu posso criar um relatório de geração de leads para filtrar por canais, por fonte paga, fonte orgânica, usuários novos, usuários antigos, no caso os retornantes. Então é isso, espero de verdade que você tenha curtido e se você aprendeu alguma coisa, você chegou até aqui o final, eu espero que você retribua esse carinho de passar informações tão valiosas para você. Dá um like, isso vai ajudar muito o vídeo, o canal, vai me deixar muito feliz e vai me ajudar, vai me motivar a gravar cada vez mais conteúdo de valor. E você sabe que quando se fala em gravar conteúdo de valor para você, isso eu faço com muita alegria. E se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, marca as notificações, assim você é avisado e compartilha com uma pessoa. Não precisa compartilhar com um monte, compartilha com uma pessoa. Se todo mundo que assistir esse vídeo compartilhar com uma pessoa, eu tenho certeza que vocês vão ajudar muito o canal. E é isso, a gente cresce juntos, tá bom? Grande abraço, vejo você em vários outros vídeos aqui no canal. Até lá!